você pensar nos últimos 5, 6 anos, nós tivemos a mais grave ameaça à saúde pública desde a gripe espanhola do século passado. Temos no coração da Europa o quadro geopoliticamente mais delicado desde o final da Segunda Guerra Mundial, com a invasão russa da Ucrânia. Nós temos a situação no Oriente Médio no ponto mais nevrálgico, talvez, desde os anos 70, dos choques duplos de 1973 e 1979. E nós temos, na visão de muitos analistas, a ascensão de uma Guerra Fria 2.0, dessa vez travada em alguma medida entre o Ocidente e a China, ou entre os Estados Unidos e a China. Então tem policrise, né? E muitas dessas considerações estão sendo travadas, mais uma vez, imantadas pela força da geopolítica, né? Durante o período longo de globalização profunda, as empresas fizeram o outsourcing e o offshoring. Elas saíram das suas jurisdições iniciais e foram se espraiar em diferentes pontos geográficos. Agora, num mundo em que, mais uma vez, a política industrial renasceu, muitos países querem que essa produção ou ela fique mais perto do seu mercado destino, que é o tal do nearshoring, ou que ela fique localizada em países que supostamente têm o mesmo conjunto de visões de mundo. Então, países que têm democracia representativa, ou economia de mercado, ou Estado de Direito, que é o tal do friendshoring. Minha impressão é que há um terceiro elemento, talvez mais forte do que esses outros dois, que é o elemento do que eu gosto de chamar de trust shoring. Ou seja, você vai basear as suas fontes de abastecimento, as suas parcerias, as suas relações interdependentes em quem você confia, né? Por exemplo, há mais incerteza hoje no mundo vindo dos Estados Unidos do que em outros períodos históricos. É curioso, né, que isso faz com que alguns outros países, muitos deles europeus, estejam se aproximando da China, porque ali supostamente há mais previsibilidade, e previsibilidade é um dos elementos da confiança. Questão dos alimentos. A China, por exemplo, é a maior produtora mundial de alimentos. Mas por conta do tamanho da sua população e da ascensão recente, nos últimos 30, 40 anos, da renda per capita na China, ela também é a maior importadora líquida de alimentos. Se você pegar 2001, que é o ano que a China se torna membro da Organização Mundial do Comércio, até 2019, o grande exportador de alimentos para a China era os Estados Unidos. Nesses últimos 5, 6 anos, os Estados Unidos foram ultrapassados por outro país. Qual é o país? É o Brasil. Eu acho que muito disso tem que ver, mais uma vez, com o que se pode poder chamar de trust shoring. Até no final de 1970, o Brasil, do momento em que por estas terras aportou Cabral até o início da década de 80, era um importador líquido de alimentos. Sim. Então esse é um milagre razoavelmente recente. Por que isso aconteceu? Cenário internacional ajudou. Lembram os soviéticos e o bloco da cortina de ferro que deixou de comprar grãos dos Estados Unidos, e os Estados Unidos, por causa da guerra no Afeganistão, os americanos não foram lá para a Olimpíada de Moscou, né, onde tinha o ursinho Michigan. Aquilo ali criou uma oportunidade para o Brasil, tá certo? Clima, vantagens ricardianamente comparativas, né, tradicionais, em clima, acesso à água, sol, tipo de terreno, ajudam o Brasil? Ajudam. Empreendedorismo, essa gente que tem uma raça extraordinária, uma grande fibra e que foi para o Centro-Oeste, está indo para outras regiões do Brasil, né, levando competência, tecnologia, né, não apenas experiências de outras partes do mundo, mas algumas criadas domesticamente, fala-se muito da Embrapa, por exemplo. Sim. A combinação dessas coisas como um todo, eu acho que ajudaram o milagre brasileiro da economia do agronegócio. Agora, daqui para diante, eu acho que tem dois elementos aqui que nós vamos ter que levar em consideração. Um é o elemento de escala e outro é o elemento de disseminação da tecnologia. Marcos, gostaria de agradecer a sua participação nessa entrevista.
que abre a primeira edição da newsletter AgriFood in Motion, uma iniciativa do PwC EdTech Innovation e da indústria de agribusiness da PwC Brasil. Para quem ainda não assina a newsletter, o QR Code está na tela para se inscreverem. Obrigada e até a próxima. Obrigado.